Galera, antes da gente ir pra tier list, eu vou querer que cada um de vocês façam uma análise. Ó, daqui a pouco vai virar igual o debate, hein? Vou cronometrar isso aqui, tá? Daqui a pouco, porque vocês são foda. Vocês falam. Não, isso aí vai ser rápido. Eu também. A gente vai acabar falando na tier list já. Façam uma análise breve sobre a janela do Clube de Regatas Vasco da Gama. Caio, por favor. Cara, a janela foi... A gente fez até uma enquete, né? Depois você vai mostrar aí, Rafa, o resultado da enquete no nosso Posso mostrar aqui enquanto você fala. Pode falar. Que me surpreendeu, inclusive, porque eu estava vendo muita gente reclamando da janela do Vasco, e com razão, principalmente em relação à zaga, né? O Vasco fechou a janela sem trazer um zagueiro, que era a prioridade quando abriu a janela. Mas na nossa enquete aí, a gente colocou qual era a percepção do nosso público no Instagram, nos stories, e mais de 80% das pessoas ficaram ali entre mediana e positiva na janela. A minoria esmagadora ficou ali entre ruim e péssimo. Então a galera, podemos dizer assim que a maioria está satisfeita. Onde você está nessa enquete aí, Caio? Eu estou com a minoria nesse caso. Eu acho que a janela foi ruim, não diria péssima, porque tem algumas boas aquisições aí do Vasco, principalmente a gente está falando de uma janela onde o Vasco repatriou a sua maior joia do século XXI, né, Felipe Coutinho, e a gente não pode tratar isso como qualquer coisa, então isso já é algo grandioso, apesar dele ainda não ter rendido, não ter conseguido uma sequência, mas eu ainda acredito muito que ele possa conseguir isso até o final do ano, ainda pode ser muito importante para o Vasco nos objetivos que o Vasco tem, tanto do título da Copa do Brasil, quanto numa classificação para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. Então eu acho que Felipe Coutinho, Souza e Alex Teixeira, se a gente for falar do pacote, né, da chegada dos três juntos, para mim é algo que eu vejo como positivo, apesar de tudo isso que a gente falou em relação à parte física, ainda não ter rendido o que poderia, mas futebol a gente não tem como cravar que a contratação vai dar certo, gente. A gente tem que analisar quando vem. Eu sei que tem gente que já imaginava que principalmente Souza e Alex Teixeira não renderiam fisicamente, e faz sentido também essa cobrança nessa ocasião, mas o Felipe Coutinho voltou para o Vasco e para mim é a maior contratação do Vasco no século XXI, ou pelo menos nesses últimos 10 anos aí, com certeza. E aí, passando esses três, eu acho que o Jean Davi tem se apresentado bem. Os 2 primeiros jogos dele me causaram boas impressões, e os números dele também. A gente já tinha falado disso aqui em uma das lives nossas. E o Emerson Rodrigues, com todos os seus defeitos ali, ele tem agregado ao time. Assim, a gente não pode esquecer que o Emerson fez um gol importante, né? No jogo contra o próprio Atlético Paranaense, se eu não me engano, né? Pelo Brasileiro. Isso. E é uma jogada importante, uma jogada onde a gente já viu uma série de jogadores do Vasco nos últimos anos acabar perdendo a bola, errando passe, desperdiçando o lance, assim como o próprio Emerson Rodrigues já desperdiçou algumas jogadas, mas ele, de fato, vem agregando. Foi um jogador que chegou e está jogando. E com todos os defeitos, tem entregue participações em gols, tem tido coragem de partir para cima, enfim. Na minha opinião, ainda é uma contratação que pode render. E o Maxime Domingues é uma incógnita, assim, não tem como falar muito sobre, mas a janela do Vasco, na minha opinião, ficou devendo, principalmente porque a prioridade, que era o zagueiro, o Vasco não trouxe. Então, quando você abre a janela com quase 2 meses de período para você contratar um zagueiro, e você fecha a janela sem contratar um zagueiro, e pior, no último dia, tendo a confusão que teve aí para trazer um zagueiro questionável, porque não era um zagueiro assim, tomara que esse cara chegue porque ele vai resolver meu problema. Não, era um zagueiro assim, vem porque não veio ninguém até agora, e acabou não vindo ninguém. Então, eu acho que nesse sentido o Vasco deixou muito a desejar, e como era uma prioridade, eu classifico essa janela como ruim. Eu não consigo ver positivamente a janela, apesar de tudo isso que eu falei, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre o elenco na frente. Tesito! Cara, para mim a janela foi mediana. Eu não consigo classificar como... Eu respeito, mas não consigo classificar como ruim uma janela que tem Felipe Coutinho. Assim, cara, menino dos olhos. Cara, que só Deus sabe quanto eu sonhava com o retorno do Coutinho. Que estava bem ainda, o Liverpool, eu já sonhava com essa época. Então, acho que foi uma janela mediana porque não atacou o principal problema. Trouxe muito jogador lá do meio para frente.
e não atacou o principal problema do Vasco. Eu achei a condução da situação do zagueiro, durante a janela mesmo, muito ruim. Não sei até que ponto os nomes como Pepe e Sérgio Ramos eram verdade, ou se era só uma fofoquinha. Se foram verdade mesmo, acho que é um problema, porque eram jogadores assim... O Pepe era verdade. Eu acho inalcançáveis para esse momento, principalmente financeiro do Vasco. Então, perdemos tempo. Saiu uma notícia no GE que o Vasco esperou a resposta do Maurício Lemos por uma semana, assim, sem procurar os zagueiros. Esperou a resposta. Isso é um absurdo, assim, é um absurdo. Essa situação do final da janela do Vasco, ter que correr atrás dos zagueiros de qualquer forma, ir para qualquer um, pegar esse zagueiro argentino, que era muito duvidoso, eu falei no grupo, que eu vi os melhores momentos dele, eu fiquei assustado. Eu acho que, no final das contas, talvez tenha sido melhor e não vir, porque a gente ia gastar um dinheiro num zagueiro que eu realmente não tinha nenhuma confiança. E sobre os outros nomes, cara, eu acho que a gente tem que alinhar um pouquinho a expectativa no Souza e no Alex Teixeira. São jogadores que vieram para compor o elenco. É o que o Rafa reclama, mas é verdade. Hoje eles são jogadores que são em terceiros reservas. Se a gente começar a encarar eles como jogadores que são terceiros reservas, aí ok. O problema foi que não vieram titulares, jogadores que fossem compor o elenco. Esse é o maior problema. Então a gente tem que encarar o Souza e Teixeira como jogadores que vieram para compor o elenco. E o Maxime é uma incógnita, né? Mas eu gostei dos vídeos que eu vi dele, assim. Claro que ele tem a régua era baixa, ele jogou na Polônia, jogou num time muito pequeno de Portugal, mas jogou a Primeira Liga, pelo menos. Mas eu gostei dos vídeos. Acho que pode ser que ajude o Jean David. Cara, eu lembrei do Leonardo Valência, aquele que jogou no Botafogo, que o Vasco quis. Jean David eu gostei até agora, mas a amostragem é muito pequena, então quero ver mais um pouquinho. E Emerson, o que o Caio falou. É o jogador que chegou e está jogando e, do jeito dele, né? Meio atabalhoado, mas contribui. Então, a janela mediana, assim, não atacou para ficar problema. Galera! Ô, Rafa, só aqui uma coisinha. Eu perdi... Cadê o comentário? O Tio Borges. Porto Seguro é muito Vasco. Eu botei na tela. Um abraço pro meu filho, Apolo, que é autista e é muito Vasco, e minha esposa, Karina. Um abraço pro Tio Borges, pro Apolo e pra Karina. Porto Seguro é muito Vasco. O Brasil é Vasco. Boa, Desito. Boa. Galera, eu vou discordar de vocês, tá? Pra mim, a janela do Vasco foi boa. Vou explicar por quê. Podem começar a me xingar no chat aí. Eu espero que reverter com uma explicação um pouco mais razoável sobre o porquê que eu acho que a janela do Vasco foi boa. Eu tenho um palpite. Chega. Porque manteve o Maicon. Você vai... Fala, cara. Isso mesmo? Não, essa é uma boa também, mas você vai falar das saídas e tem importância nisso também. Porra, nem deixou eu falar, acertou na mosca, cara. Acertou na mosca. Primeiro, galera, eu estava cansado de janelas do Vasco, que a gente ficava, e o Desito fala muito bem, eu reclamo disso, ficava trazendo jogador de composição de elenco. A gente, em janelas de composição de elenco, que a gente fazia muito nos últimos anos, eu tenho certeza que todo mundo aqui falaria o seguinte: traz um Coutinho e não traz ninguém nesses caras. Todo mundo falaria isso. E o Vasco trouxe Coutinho na janela. É impossível essa janela não ser boa. Para complementar, a forma como o Pedrinho fez toda a gestão do elenco de conseguir se livrar de contratos absurdos que a 777 colocou para o Vasco, como senhor Cleiton, senhor Zé Gabriel, não conseguiu liberar o Galdames, conseguiu tirar o Serginho, porque a galera tem uma mania de falar o seguinte: o Vasco tem que contratar. Cara, enxuga a folha e contrata, não é assim não, cara. Enxugar a folha não é coisa... Talvez seja mais difícil do que contratar. O que é mais fácil? Contratar ou arrumar um clube pro Serginho? Com o salário astronômico que o cara ganha? Contratar ou arrumar um clube pro Galdames? Ou convencer o Rossi a ir para um outro clube para ganhar menos? O que o Vasco trabalhou enxugando o elenco foi sensacional, pô. Dificilmente a gente conseguiria ter um Coutinho no time se não fosse a estratégia do Vasco em... Coutinho, vou te contratar.
e vou tentar arrumar um jeito de enxugar essa folha. Senão não tinha Coutinho, amigo. Não teria Coutinho. Então a maior contratação no Vasco, na minha opinião, foi Coutinho e enxugar o elenco. Tá? Com relação ao zagueiro, eu vou esperar para falar com relação ao zagueiro. Por quê? Muito estranha essa história, essa narrativa entre News Old Boys e Vasco. Não sei se o Vasco realmente recuou e daqui a pouco pode trazer um zagueiro livre no mercado. Tá estranha essa história. Entendeu? Vou aguardar. O zagueiro livre aqui, assim, todas as listas que eu vi até agora das opções ou é inalcançável ou é triste. O Vasco vai ter que fazer uma mágica aí. Mas eu não quero que o Vasco contrate um zagueiro porque a gente pressiona para contratar também. Sim. O Vasco tinha convicção no Maurício Lemos. Ficou aguardando o cara lá, ele não respondia, pô. Então o Vasco foi lá e desistiu do Maurício Lemos e atrasou tudo por conta do Maurício Lemos. Pedrinho deu uma entrevista falando que, pô, o cara quer ganhar 2 vezes, ele tava puto. O Vasco queria o Maurício Lemos. Aqui, ó. A Anne falou do Praxedes. Cara, o Vasco conseguiu se livrar do Praxedes, cara. Entendeu? Não tem como a gente falar que a janela foi ruim. A partir do momento que no próximo ano, em 2025, o Vasco montar o seu elenco, tiver um elenco consolidado, não precisar desfazer essa atrocidade que foi feita com o nosso clube, porque usaram o Vasco. Usaram. A 777 usou o Vasco, porque tinha de contrato ser entre as 5 maiores folhas, independente de quem estava jogando. Isso daí, se investigar, vai ter muita podridão escorrendo aí. Usaram o Vasco. E parabéns ao Pedrinho, que conseguiu, numa janela difícil, trazer um ídolo e se livrar. Cara, na boa, eu confio 200% nesse cara. O Pedrinho, cara, ele vai um dia, quando ele terminar o trabalho dele como presidente, vai juntar o Pedrinho, presidente, e o atleta, e vai estar na primeira prateleira de ídolos do Vasco da Gama. O que ele fez, tanto com a 777, e o que ele fez nessa janela, conseguindo se livrar desses atletas, é importantíssimo. Então, assim, eu acho que uma janela que eu trago o Pedrinho, que eu trago o Coutinho, e a gente consegue resolver alguns problemas que tentaram ferrar o Vasco, para não falar outra palavra, foi excelente. Foi o que deu para fazer. E o zagueiro eu vou esperar, porque o zagueiro a gente realmente deveria ter contratado. Falando sobre nomes rapidamente aqui, Teixeira e Souza, composição de elenco, pedido do Pedrinho. Eu acho que foi até uma insegurança do Pedrinho para ele ter alguém com quem dialogar e com quem jogar, porque ele estava realmente... O Vasco estava horrível na hora que o Vasco estava negociando com o Coutinho. Então, assim, faz sentido o Coutinho pedir a presença desses caras dentro do elenco do Vasco. Faz total sentido, tá? O Emerson, critiquei. E tá rendendo, como o Caio falou, tá? Jean Davi, um monte de gente falando que não é aposta. Muito maneiro isso. E, cara, o cara é jogador titular de seleção chilena. Deu o seu jeito. Campeonato mexicano. O campeonato mexicano é forte. Maxime Domingues. Cara, o nosso Coringa. Não sei o que vai rolar, irmão. Mas, assim, eu acho que a janela do Vasco foi boa. Se tivesse trazido um zagueiro, seria excelente. Então, na minha opinião, foi só boa. Beleza? E só não foi excelente e também foi boa porque manteve o Maicon. Isso aí é brincadeira, gente. É só pra gente manter o nosso nível de... Perfeito, gente. Pode chegar um zagueiro ainda. Vamos esperar. A esperança pode chegar. Eu acho que o Vasco tá trabalhando pra isso.